Estamos de volta no Centro Familiar de Adoração para a mensagem de hoje com o evangelista Jimmy Swaggart. Se você tem a sua Bíblia nessa manhã, por favor, abra comigo na mesma passagem que lemos na semana passada, Lucas capítulo 4. Jesus disse: "O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor." Abaixe a sua cabeça, por favor. Pai Celestial, enquanto nós chegamos a Ti agora, Pai, nós pedimos em nome de Jesus, Senhor, que o Seu Espírito venha tocar todo o coração e toda a vida. E nós não podemos fazer nada sem o Senhor, sem o Seu Espírito. E eu estou pedindo em nome de Jesus para que a Sua palavra venha entrar profundamente no coração das pessoas e venha abençoá-los grandemente. E eu te peço em nome de Jesus, e todos dizem amém e amém. Eu quero usar como tópico, pregando por alguns minutos hoje, sobre o mesmo assunto que nós usamos semana passada. E o plano perfeito de Deus para redimir. Essa seria a parte 2. Aquilo que Jesus deu naquele dia em Nazaré. Aquilo foi a maior palavra que qualquer ser humano já escutou em toda a sua vida na terra. Nazaré era somente uma pequena vila naquela época. Centenas de pessoas viviam ali. E ele tinha sido criado nessa pequena cidade. Por 30 anos ele foi levado ali por Maria e José, desde que ele era um bebê. E com 30 anos de idade, ele começou o seu ministério para proclamar a maior palavra que o homem já tinha escutado, testemunhado ou experimentado. E isso que ele diz agora, alguém pode até dizer que foi a maior de todas as coisas que ele já disse, de todos os seus 3 anos e meio de ministério ali no público, porque isso resumia todas as coisas. Isso proclamava tudo que foi nos dado em apenas algumas frases. Veja bem, ele leu do grande livro de Isaías, capítulo 61, versículo 1. "O Espírito do Senhor é sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos." Isso quer dizer cegos espiritualmente. "A pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor." E como eu já te disse, eu disse isso semana passada, a semana antes daquilo, como eu te disse, Jesus, enquanto ele se levantou nesse dia para dar essa palavra aqui, que essa é a minha única interpretação, eu acho que a maior palavra de todo o seu ministério e tudo que ele deu foi de uma significância muito grande, mas eu acho que isso realmente resumiu em uma mensagem forte que trata de todo o ser humano. Eu quero que você pense nisso. O que ele disse ali naquele dia responde a resposta que toda alma no mundo tem. Aquilo trata com todo pecado, todo cativeiro, todas as trevas. Isso trata com todos, sem exceção nenhuma.
Se pudermos entender, se pudermos compreender, nós falamos na última mensagem apenas um pouco das palavras que ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim. Eu quero ir para a frase seguinte. Ele disse: pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Ele estava falando a respeito de pobreza de espírito, uma pobreza de espírito. A palavra evangelho significa boas novas. Glória! Para evangelizar os pobres de espírito. Agora eu vou falar disso por alguns momentos. Para evangelizar, não me importa quem seja a pessoa, não me importa onde elas vivem, não me importa se eles são preto, branco, marrom, rico, grande, pequeno, grande, educado ou não. Ele veio para pregar as boas novas para aqueles que têm uma pobreza de espírito. Todo presidente nos últimos, desde Franklin D. Roosevelt, sua mensagem era o novo negócio. O novo negócio. Todos os presidentes que vieram depois dele têm um slogan de alguma natureza desse tipo. O do presidente Johnson era Novas Fronteiras. O do presidente Bush pai era 1000 pontos de luz. Mas, e eu não quero dizer isso de uma forma ruim, nunca supriu a necessidade de ninguém. Eu não tenho a menor ideia de qual é o do Obama. E essa é a chave para uma vida que Jesus disse que o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e para que vocês a tenham abundantemente. Alguns de vocês escutaram o Jim Moseley enquanto ele mencionou a respeito dos anos que ele passou no Peru. Você escutou na televisão? A cidade mais distante no sul do país do Peru. E como é que ele entrou nessa cidade e não haviam igrejas ali? Muitos bêbados, muitos cassinos, as cadeias estavam lotadas. E ele aluga um lote ali bem no centro daquela cidade. E 2 vezes por dia começou a pregar o evangelho. Glória a Deus, aleluia. 2 vezes por dia, por vários meses, as únicas pessoas que iam ali eram uns 10 ou 15 pessoas. Estavam de pé ali, naquele lote, bem no meio do centro da cidade, daquela pequena cidade. Eles zombavam deles, riam deles. Quem vai querer essa coisa? Quem se importa com isso? Mas a palavra do Deus Todo-Poderoso não volta vazia. Glória a Deus. E essa palavra começou a tomar um efeito. Pessoas que estavam em uma pobreza imensa. Eu digo, tentando vender algumas coisinhas para ganhar um pouco de dinheiro para ter o que comer e dar o que comer à família deles. Era o estado da situação. Mas ele tirava uma oferta toda noite e explicava para esse povo: se você der a Deus, Ele vai devolver a você. E a mão dele é muito maior do que a sua mão. As pessoas diziam: esses pobres aqui, eles estão muito pobres, eles não têm dinheiro nem para comer, e você está pedindo para que eles deem dinheiro a você? Mas esse é o caminho de Deus. Dai, e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço.
E pouco a pouco, Deus começou a abençoar. As pessoas começaram a ser curadas. As pessoas começaram a ser salvas. As vidas começaram a ser transformadas. Essa é a chave. Eu estou te dizendo, não importa quem você seja, onde você viva. Eu já vou terminar essa ilustração em um momento, mas existe um personagem bíblico que responde isso, e o nome dele é Jabes. Jabes, em uma longa linha de genealogias, e o 4º capítulo de 1 Crônicas, bem no meio dele, o Senhor coloca isso a respeito de Jabes. Ele nasceu sob uma circunstância muito negativa. O próprio nome dele significa filho da tristeza. Ele nasceu em um lar que fala assim: olha, outros podem vencer, mas você não. Mas em algum lugar, Jabes se prostrou diante de Deus. E eu estou te dizendo uma coisa, olha, vocês não sabem nem de onde está vindo o seu próximo almoço. Ah, irmão Suega, é a vontade de Deus viver na pobreza? Não, não é. Desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma, disse João amado. E Jabes foi diante de Deus, se prostrou e ele disse: Deus, eu estou te pedindo para me abençoar. Agora, essa é uma boa oração. Você está pedindo àquele que é dono de todos os montes e todas as cabras dos montes. Você está falando com aquele que criou esse planeta. Você está falando com aquele que criou o universo. Você está falando com aquele que fez o homem do pó da terra. Você está falando com aquele que é um que faz milagres, um Deus que faz qualquer coisa. Abençoe-me. Eu quero te dizer o seguinte: se cada um de vocês, não importa quão ruim seja a sua circunstância, não importa quão ruim esteja financeiramente, fisicamente, ou quão ruim esteja, se você separar um tempo para orar todo dia, separe. Não tem que ser um tempo muito longo, 10, 15 minutos, e peça a Deus, assim como Jabes fez. Em primeiro lugar, Senhor, me abençoe. Ah, eu posso sentir isso. Senhor, me abençoe, me abençoe. Saiba, abençoar significa aumentar. Aumentar. Me abençoa, Senhor. Não, você não está entendendo. Vocês, garotas que querem se casar com alguém que não seja um idiota. Ei! Diga: Senhor, me abençoe. Senhor, me abençoe. Senhor, me abençoe. Eu estou falando sério. Vocês, rapazes que querem uma esposa que vai fazer aquilo que o Senhor disse, te ajudar. Te ajudar. Nunca em toda a minha vida conheci rapaz nenhum que não precisasse de ajuda. Quer dizer, o Gabriel mencionou alguns momentos atrás, eu estou casado há 62 anos agora, 10 de outubro. E se fosse por mim aqui, o Jimmy Swaggart, eu ia ter escolhido uma idiota para dizer o mínimo. Eu estou falando sério. Mas a minha irmã chegou um dia e disse assim: uma garota nova está no coral. E eu coloquei ela de lado, eu falei assim: ah, tá bom, não estou interessado nisso não. Ah, mas ela é bonita, hein? E eu disse: estou nem aí. Mas eu não deixei o que ela disse de lado. No próximo domingo de manhã eu estava tocando piano
E eu olhei para o coral e eu vi ela. E meu Deus, finalmente eu entendi o que era amor à primeira vista. Eu fui arrebatado. Foi a coisa mais bonita que eu já tinha visto, mas sabe, Deus sabia que Ele ia nos chamar para tocar esse mundo e que eu precisava de uma ajudadora. Alguém que fosse cheio do Espírito Santo. Alguém que soubesse como orar. E eles podem dizer: vocês tinham quantos anos quando vocês se casaram? Não é da sua conta. Glória a Deus. Mas o Senhor escolheu ela e disse: essa é a sua Sara. Glória a Deus. Glória a Deus. Abençoe-me, abençoe-me, abençoe-me. E 90% do que já fizemos para Deus, eu tenho que dar crédito a ela. Sabe? Eu estou falando sério. Eu nunca vi ela perder a fé nenhuma vez. E se você buscar a Deus, se você pedi-lo para te ajudar com suas finanças. O Jim voltou para aquela cidade alguns anos atrás. Eles estavam dedicando alguma coisa ali, e eles pediram para que ele viesse, porque foi ele que levou o evangelho para eles. Quando ele chegou naquele aeroporto, o lugar estava cheio de pessoas, e ele perguntou, um dos atendentes no aeroporto, ele perguntou: para que esse tanto de gente aqui? E ele disse: é para alguns pregadores que estão chegando. Aleluia. Algumas daquelas pessoas que não tinham nem 10 centavos entregaram o coração a Cristo, começaram a abençoar a obra de Deus, e hoje eles são gerentes de companhias. Olha o que o Senhor já fez. Pregue o evangelho ao pobre. Jabes disse: me abençoe. E depois ele disse: isso é importante. Amplie meus termos ou minhas fronteiras. O que é que ele quis dizer com isso? Veja bem, ele foi criado no meio do negativismo. Sabe do que eu estou falando? Ele foi criado em meio a uma família que era derrotada. Até mesmo as circunstâncias do seu nascimento. Disse que outros podem vencer, mas você não. O próprio nome dele significa filho da tristeza. A família dele era muito pobre. Então, tudo que se podia ouvir é: você não tem chance alguma. Você não sabe nada. Outros podem, você não. Então ele pediu ao Senhor: amplie meus termos, para que eu possa sair dessa prisão que eu estou nela, a prisão da mente, que diz que você não pode. Glória a Deus. Senhor, amplie os meus terrenos para que eu possa começar a dizer: tu podes, Deus. Senhor, tu podes. Senhor, tu podes. Senhor, tu podes. Isso aqui é a receita de Deus para o mundo machucado. E você me escutou dizer isso mais de 1000 vezes, mas eu vou repetir. A minha avó me ensinou: Jimmy, Deus é um Deus grandioso. Então peça por coisas grandes. Glória a Deus. Entendeu?
Peça por coisas grandes. Louvado seja Deus. Um amigo meu estava em uma reunião de pregadores na Califórnia faz pouco tempo. 8 ou 10 pregadores estavam ali conversando e o garotinho dele chegou para ele puxando a barra da calça dele. Pai, o que você quer, menino? Me dá 5 centavos. Ele falou, sai fora que eu estou ocupado. Papai está ocupado. Depois de 2 minutos ele voltou. Pai, o que você quer, menino? Me dá 5 centavos. Vai, menino, vai para sua mãe. Eu estou conversando com esses pastores aqui. Depois de 2 minutos ele voltou, puxando ali mais uma vez a barra da calça. Pai, menino, o que você quer? Me dá 5 centavos. Ele pegou ele pelos ombros, colocou ele de lado e falou, olha só, não volta mais para mim enquanto eu estiver com pregadores e me peça 5 centavos, peça por $1. Glória! Aleluia! Aleluia! Amplie os meus termos. Me tire desse lugar negativo em que eu me encontro. Tudo que eu escutei a minha vida inteira foi: a condição na qual eu nasci e na qual eu estou, você não pode fazer nada para sair dela. Eu quero te dizer, não importa a cor da sua pele, não importa qual é a sua nacionalidade, não importa quais são as circunstâncias do seu nascimento, se você disser sim para Jesus Cristo, glória a Deus, Ele vai te abençoar. Eu garanto isso, Ele vai te abençoar. Eu já te disse isso 2 ou 3 vezes, mas você precisa escutar algo 4 vezes até você começar a lembrar. Quando eu e a Francis começamos na nossa obra evangelística em 1956, isso faz muito tempo, nós nos casamos em 1952, o Doni nasceu em 54, e em 56 eu comecei a pregar em reuniões em vários lugares que eu podia do mundo. E então, em 1958, eu trabalhava como serralheiro em uma companhia que trabalhava com a União, e eu pedi demissão para trabalhar em tempo integral naquilo que Deus me chamou, na obra evangelística, e em uma pequena cidade no sudeste de Louisiana chamada Whisper. Eles colocaram uma estrada de 4 pistas ali, alguns meses atrás, e não há mais nada ali da cidade. Tomou conta de tudo, sabe? Não sobrou nada. É o tamanhozinho da cidade. Eu acho que tinham 300 pessoas naquela época. Eu nem sei quantos tem hoje. Tem pessoas maravilhosas ali. E o meu pai construiu uma igreja naquele lugar. E eu não tinha cultos. E o culto que eu tinha que terminar na metade, porque eu estava pregando para ninguém. E o Doni e a Francis tinham ido a algum lugar, como eu disse, ele tinha uns 2 anos de idade na época. E nós estávamos vivendo em uma casa, um trailer na verdade, que era 8x32. E eu me ajoelhei ao lado da cama para buscar a Deus, e eu estava muito desencorajado na época. E ali eu disse: Deus, o Senhor precisa abrir portas, eu não sei mais o que fazer. Eu não sei o que fazer. Então, Ele trouxe ao meu coração uma canção. O meu Senhor é capaz
Ele é capaz, eu sei que Ele é capaz. Eu sei que o meu Senhor é capaz de me carregar. O meu Senhor é capaz, eu sei que Ele é capaz, eu sei que o meu Senhor é capaz para me carregar através. Ele cura o coração ferido, faz o cego enxergar, Ele cura o doente e ressuscita os mortos, e anda sobre o mar. O meu Senhor é capaz, Ele é capaz. Eu sei que Ele é capaz, eu sei que o meu Senhor é capaz de me carregar através. A presença de Deus veio sobre o meu coração, e Deus estava me dizendo naquele refrão que tínhamos acabado de aprender algumas semanas antes, que Ele era capaz. Ele era capaz. Agora, você orou alguns minutos atrás, alguns dias atrás, clamando a Deus a respeito da rede de televisão. E nós estamos em 72 milhões de lares agora, somente nesse país. Mas existem 43 milhões mais que nós não estamos. Estamos acreditando que Deus vai abrir as portas. E em 50 milhões de lares na Alemanha, em 25 milhões de lares no Reino Unido, quase 1 milhão em Israel. Eu posso continuar falando disso para você. Quase 2 bilhões de pessoas, se eles quiserem, incluindo a internet, podem assistir esse culto nessa manhã, se eles desejarem fazerem isso. E eu estava orando e o Senhor trouxe isso de volta à minha memória. Eu me ajoelhando ao lado daquela cama, naquele trailer, clamando a Deus, há tanto tempo atrás, 1958. E Ele disse: filho, você naquela época pedia por um culto em qualquer igreja, não importa onde fosse. Agora você está pedindo pelo mundo inteiro. Aleluia! 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 Amplie nossos termos, amplie nossos termos. Glória a Deus! Como eu fui capaz naquela época, Ele disse: eu sou capaz hoje. Glória a Deus. E eu, sabe, eu me assentei no chão ali na nossa casa, depois daquilo, algumas tardes atrás. E eu disse: Senhor, eu sei que você é capaz. Eu sei que o Senhor é capaz. Amplie os meus termos. Eu quero vocês aqui, nesse lugar, na televisão, na rádio, na internet. Eu quero que vocês pensem grandiosamente. Glória a Deus. Eu não quero escutar você dizer Deus não pode. Eu quero escutar você dizer Deus pode. Deus pode. Glória a Deus. Glória a Deus. Amplie nossos termos, Senhor. Amplie os nossos termos. Alguém pode dizer: você perdeu a cabeça, você não pode fazer. Sim, nós podemos. Sim, nós podemos. Pela graça de Deus. E ele disse: Senhor, me dê a sua mão direita, é a mão do poder. Glória a Deus. Me dê a sua mão direita. Me dê a sua mão direita, ó Deus. Glória a Deus. Não há nada que Ele não possa fazer. Se a tua mão direita for comigo, a mão de poder, aquela mão que toca os olhos e eles se abrem, a mão que toca o aleijado e ele anda, a mão que toca o câncer e ele é curado, a mão que toca o morto e ele volta a viver. Glória a Deus. Eu quero que você diga como Gabriel disse nessa manhã: nenhuma unha ficará para trás. Glória a Deus. Poder. Poder que faz milagres. In the blood of the Lamb, there's power, power, wondrous working power.
in that precious blood of the Lamb. Glória a Deus. Tire as dúvidas, a descrença para fora da sua cabeça. Glória a Deus. Senhor, me abençoa com a tua mão. E por último, ele diz: livra-me do mal. Livra-me dos poderes das trevas. Livra-me do mal, para pregar o evangelho para o pobre. Louvado seja Deus. Eu cresci em uma pequena igreja em Fairville, Louisiana, e com pessoas, sabe, eles não eram muitos, mas eles acreditavam em Deus para qualquer coisa. Eu não vou ficar contando a mesma história toda vez, mas eu lembro de uma vez que a minha avó falou: vamos acreditar que Deus vai te dar um carro, Jimmy. E eu não tinha nenhuma bicicleta. Vamos acreditar que Deus pode te dar um carro. E eu vou contar esse restinho da história. Eu comecei a orar, e eu comecei a orar de uma maneira muito santa mesmo. Comecei a dizer para Deus: se o Senhor não quer que eu tenha um carro, eu vou andar. Se o Senhor não quer que eu tenha um carro, e de repente eu escutei a voz da minha avó: Jimmy, cala a boca! Jimmy! E sabe, aquela voz entrou na minha cabeça e eu disse, ela falou assim para mim: ô menino, não ora assim não. Você está dizendo para o Senhor que você vai andar, meu filho, você já está andando. Glória a Deus, glória a Deus. Agora eu quero que você diga para o Senhor: eu preciso é de um carro, Deus. Glória a Deus. Essa era minha avó, ela era minha escola bíblica, ela era minha professora de teologia, ela era o meu seminário, ela me dizia: Jimmy, não há nada que Deus não pode fazer. 30 dias depois eu ganhei um carro. 30 dias depois eu tinha um carro, na verdade era uma caminhonete, mas ela pediu a Deus, eu posso escutá-la agora: Senhor, dá a ele um veículo com boa quilometragem. Ela falou o jeito que ela queria: dá a ele um veículo que não vai quebrar. Não foi a minha fé, foi a fé dela. O Senhor deu para mim e para Francis uma caminhonete de leiteiro. Vocês já viram uma caminhonete de leiteiro? Já viram? Vocês dois já viram uma caminhonete de leiteiro? Você tinha uma 56? Olha só. Aquilo fazia 30 milhas por galão. Aqui eu tinha, eu não sei como era que você tinha, mas aqui eu tinha, fazia. Glória. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Porque não há nada que Ele não possa fazer. Senhor, amplie os meus termos e me dê a sua bênção com a sua mão direita, e livra-me do mal. E o próximo versículo diz: e o Senhor deu a ele aquilo que ele pediu. E Ele vai fazer a mesma coisa por você. Porque veja bem, Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Separe um tempo todos os dias para orar, não perca isso. Estude esse livro. Comece a acreditar em Deus para melhorar a sua vida, não importa o que você está passando, Ele pode melhorar. Glória a Deus, glória a Deus. Vou terminar agora, nesse momento,
Uma pequena igreja onde eu fui criado, não tinham jovens ali, talvez 2 ou 3, eu nem me lembro quem eles eram. Uma jovem chegou, tinha a minha idade, ela veio e entregou o coração para Cristo. E eu me lembro que ela tinha 12 anos de idade, eu não tenho a certeza, mas eu acho que era essa idade mesmo. Ela entregou o coração a Cristo. O pai dela ficou tão nervoso com ela, porque ela estava indo para ele chamava aquela igreja do deita e rola, que um dia ele falou para ela: os meus planos são de colocar você e o seu irmão aqui na Universidade de Louisiana, mas se você continuar indo nessa igreja, eu não vou gastar mais nenhum dólar para você ir para nenhuma faculdade, principalmente a do estado. Eu não vou te ajudar se você continuar indo para aquela igreja do deita e rola. E ela fugia do quarto dela, pulava a janela e andava para a igreja. Ela nunca perdia. Precisa-se ter muito relacionamento com Deus. Essa criança tinha um relacionamento com Deus. Ela era tão fiel, ela nunca perdia um culto, independente do que o pai dela falava para ela. Eu não vou ser uma parte daquela igreja. Acabou que o filho dele foi para a universidade aqui do estado de Louisiana e formou-se em advocacia. E o jovem foi e roubou um banco e acabou na prisão aqui. O que aconteceu com a garota? Nós estávamos em Kansas City, no Missouri, fazendo uma cruzada ali. Eu acho que era a arena do acampamento. Eu acho que era. Não tenho certeza, mas acho que era na Camper. E depois do culto, um dos homens veio até mim e disse: irmão Swagger, em um dos cômodos ali tem uma mulher que quer ver você. E eu disse: muito bem. E tinha muitas pessoas naquele cômodo, umas 50 pessoas, e alguns dos obreiros que trabalhavam na cruzada e tal, e o culto tinha acabado de terminar. Então, quando eu entrei, uma mulher chegou até mim, que eu não a conheci, e ela disse: irmão Swagger, você não lembra de mim, não é mesmo? E eu disse: bem, eu não lembro. E ela deu o nome dela, que eu não vou falar aqui. Mas ela deu o nome dela e disse: você lembra de mim agora? E eu falei: você está brincando, né? E ela disse: não. E eu não me lembro bem se ela era advogada ou médica, eu não consigo lembrar exatamente o que era. Mas ou ela era médica ou então ela era advogada, um dos dois. Naquela cidade já fazia alguns anos. Eu não sei o que aconteceu com o irmão dela, mas aquela menina continuou fiel a Deus. Glória a Deus. Independente do que qualquer pessoa possa dizer, até mesmo que o pai dela dizia, ela acabou se tornando uma bênção para aquela família. Glória a Deus. Glória a Deus. Se coloque de pé, por favor, se coloque de pé. Glória a Deus. Yes, I need thee, oh, Como a Tara cantou nessa manhã. I need thee every hour. I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee. Enquanto nós cantamos esse refrão mais uma vez, eu quero que vocês, eu não sei como está a sua vida, mas Deus sabe. Irmão Swagger, eu quero que Ele me abençoe. Eu quero que Ele amplie os meus termos, meu território. Eu quero que Ele me dê a sua mão direita de poder e eu quero que Ele me liberte do mal.
Eu quero que você venha e fique de pé aqui na frente. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to I need thee, oh, I need thee. Well, every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior, I come to sing it one more time now and worship Him. I need thee, oh, I need thee. Well, every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee. I know the Lord will make a way for me. Oh, yes, He will. Yes, He will. I know the Lord will make a way for me. Jesus died on Calvary, saved my soul and set me free. I know the Lord will make a way for me. Cumprimente a pessoa do seu lado, faça isso. Got any rivers you think are any mountain you can't tunnel through. Well, God specializes. Assista aos programas passados do Jimmy Swaggart no site sonlivetv.com.